E a brincadeira desse último bloco é escolher entre os dois grandes times do Santos no século, ou que pelo menos conquistaram os dois maiores títulos do Santos no século, que é os times do Brasileirão de 2002 ou da Libertadores de 2011. O Matheus vai falar aqui as escalações e eu vou escolhendo, depois o Noronha também, enfim, e a gente vai fazer essa brincadeira aqui, vocês também vão deixar nos comentários. Manda, Matheus. Fábio Costa ou Rafael? O Fábio Costa é mais decisivo, mas eu acho que o Rafael é um goleiro mais completo, até pela evolução da posição, né, nos 10 anos que passaram e tal. Apesar que o Rafael também foi muito decisivo nas oitavas, né? Mas, sei lá, vou com o Rafael, mas o Fábio Costa fez em 2002 uma final espetacular. Maurinho ou Danilo? Pô, difícil. Eu gosto muito do Danilo, mas eu acho que o Maurinho era um lateral mais técnico. Então vou no Maurinho. Alex ou Edu Dracena? Não, aí não tem jeito. É o Alex. Bom. O Alex é o maior zagueiro que eu vi jogar com a camisa do Santos. André Luiz ou Durval? Durval, um zagueiro muito técnico também, que às vezes era um pouco deixado de lado, mas foi muito mais zagueiro do que o André Luiz durante a carreira, apesar do André Luiz também não ter sido tão ruim, não. Léo ou Léo? O Léo de 2002, né? Acho que era um cara que ainda tinha um físico ainda melhor, sempre foi muito bom, mas era um Léo pré-Europa, pré-seleção também, né? Ele chega a bater seleção brasileira, mas o Léo de 2002. Adriano Pagode ou Paulo Almeida? Cara, talvez o Adriano tenha sido mais importante pro time que ele estava, mas eu acho o Paulo Almeida melhor. Renato ou Arouca? Nossa, aí é difícil, velho. Nossa, eu acho que eu vou no Renato mais pela idolatria no geral, mas o Arouca também jogou fino em 2011, jogou demais. Elano ou Elano? Eu acho que aí também o Elano de 2002. O Elano de 2011 começa, né? Até a gente tava brincando ali fora, o Elano que joga enquanto o Neymar tava no Sul-Americano Sub-20 e destruiu. Depois ele tem uma queda, problemas fora de campo, enfim, queda física também. Mas o Elano de 2002 jogou demais também. Diego ou Maestro PH Ganso? A preferência dele aí. Não, eu acho que no Diego. Acho que o Ganso joga muito em 2010, 2011 é um ano muito limitado pelas lesões. E o Diego, na final em si, ele acaba saindo machucado, é bom lembrar, né? Mas, né, ele foi um cara bem importante também pro time. Isso aí que é complicado, hein? Robinho ou Neymar? Neymar. Acho que o Neymar, ele praticamente carrega o time na parte ofensiva. O Robinho também, claro, foi muito importante, decide a final. Mas eu acho que o Neymar jogou mais naquela Libertadores. O cara foi o 11º melhor jogador do mundo jogando na América do Sul. Não vai acontecer isso de novo. Zé Love ou Alberto? Alberto. Acho que o Zé era limitado bastante. Cumpria ali a função dele, mas ele deu um susto durante a campanha, apesar de ele ter se recuperado na semifinal, fazendo aquele gol lá no Paraguai de cabeça. Mas eu acho que é o Alberto. E pra fechar, Muricy ou Leão? Cara, eu acho que os dois têm muitos méritos, mas ao mesmo tempo são técnicos que têm uma certa limitação, mas assim, isso eu tô falando também com o olhar de agora. Se eu olhar com o olhar da época, o Leão era um cara que tinha ido para a seleção brasileira, apesar de não ter dado certo em 2001, era um cara já mais experiente. O Muricy também era muito vencedor quando chega no Santos, e para mim ele arruma a defesa do Santos quando chega, que era do Adilson Batista, que não vinha bem, né? Mas eu acho que a moral que o Leão deu pro Elano, o Renatinho, o Diego, o Robinho, foi mais importante. Mas o Muricy também é um cara histórico, mas eu fico com o Leão. Bom, eu sou o Matheus, videomaker do Resenha, e eu vou estar aqui falando minha preferência entre 2002, o time de 2002 e o de 2011. Fábio Costa ou Rafael? Fábio Costa. Danilo ou Maurinho? Ou melhor, Maurinho ou Danilo, né? Eu vou de Danilo. Alex ou Edu Dracena? Alex. É bom mesmo. André Luiz ou Durval? André Luiz. Léo de 2002 ou Léo de 2011? Eu vou no Léo de 2002. Adriano Pagode ou Paulo Almeida? Paulo Almeida. Renatinho ou Arouca? Renato. Gostei da empolgação do nome do Renato. Bonito. Elano de 2002 ou Elano de 2011? Nossa, o Elano de 2011 teve um início muito bom, mas eu vou ficar com o Elano de 2002. Diego
ou aquele que você chamou de Ganso, o maestro. Ganso, Meu Deus! Maestro, Ganso. Rapaz. Robinho ou Neymar? Lembrando que é o Robinho de 2002, com o Neymar especificamente de 2011. Cara, eu vou ficar com o Robinho. Mesmo o Neymar, como o Edu falou, sendo um dos melhores do mundo naquela época, vou ficar com o Robinho. E Alberto ou Zé Eduardo Uzelov? Alberto. Por fim, o técnico. Leão ou Muricy Ramalho? O Leão. Eu vou ficar com o Leão. Tô aqui para desempatar o que o Matheus e o Edu empataram e dar o quê? Consistência às escolhas óbvias. Mas antes fica uma curiosidade sobre o time de 2002, aquele formado por Fábio Costa, Maurinho, André Luiz, Alex e Léo, Paulo Almeida, Renatinho, Diego Elano, Robinho e Alberto. Técnico, claro, Emerson Leão. Essa escalação do Leão só jogou 3 vezes junto, apesar de ser considerada uma escalação clássica do Santos. Eles jogaram as 2 partidas das quartas de final contra o São Paulo e só uma partida contra o Grêmio. Nas outras 3, a outra contra o Grêmio e as 2 finais, sempre tinha alguém suspenso. Por exemplo, o William Batoré joga no lugar do Alberto a partida decisiva. Então, essa escalação clássica só jogou 3 vezes junto, que é uma curiosidade realmente inesperada. Manda aí, Matheus. Vamos lá. Fábio Costa ou Rafael? Fábio Costa fez a melhor partida da história de um goleiro no dia 15 de dezembro de 2002, mas como a gente está falando da escalação da temporada e o Fábio Costa estava lesionado naquele ano, ele não joga o brasileiro na primeira fase, eu fico com o Rafael. Maurinho ou Danilo? Meu voto seria o Jonathan, vamos deixar claro, um lateral que nunca perdeu com a camisa do Santos, o problema é que ele mal jogava, mas eu acho que o Danilo já era melhor em 2011 do que o Maurinho foi em 2002. Alex ou Edu Dracena? É o maior zagueiro da história do Santos, Alex, contra um dos maiores, deixa eu ficar quieto, zagueiros da história do Santos. Meu voto é obviamente Alex. André Luiz ou Durval? Durval, que carregou o companheiro de 2011 na zaga, apesar de muita gente achar, ele fez um gol contra na final, nem valia mais nada aquilo lá, já éramos campeões. O Durval foi muito mais zagueiro em 2011 mesmo do que o André Luiz foi em 2002, apesar de que, claro, se eu fosse escolher uma dupla, seria Alex e André Luiz, as Torres Gêmeas. Léo de 2002 ou Léo de 2011? O Léo de 2002 era um lateral nível seleção, é que aquela época da seleção brasileira, claro, tinham jogadores de um nível assustador. Só lembrar que naquele ano o Brasil foi pentacampeão com Roberto Carlos e com o Júnior na lateral esquerda. Mas o Léo seria a terceira, quarta opção. O de 2011 já estava meio caminhando para uma aposentadoria, tanto que muita gente preferiu o Alexandro, né? Mas pela história o Léo precisava jogar, principalmente na final ele tinha que dormir com a taça, e não é piada, ele diz mesmo que levou a taça para casa naquela noite. Paulo Almeida ou Adriano? Esse voto é totalmente enviesado de minha parte, adoro o Paulo Almeida, mas Adriano Pagode é Adriano Pagode, o terceiro melhor jogador do Santos na Libertadores de 2011, atrás de Neymar e de Rafael. Talvez atrás do Arouca também, mas do Ganso não, pra tristeza do Matheus. Renato ou Arouca? Se a gente tirar a questão judicial, que às vezes a gente guarda, né? O Arouca entrou com um processo contra o Santos, ou enfim, largou o Santos e foi jogar num rival, tem que tirar isso. Mesmo assim, fica o Renato, porque na seleção de todos os tempos do Santos, se você for escalar os 11, talvez o Renato entre, o Arouca não. O Arouca tá no banco, pelo que jogou em 2011 até 12, mas é o Renatinho que tem meu voto. Elano de 2002 ou Elano de 2011? Não tem a menor dúvida que o Elano de 2002, que estava liberando o auge, em 2004 ele ainda melhor, mas em 2011 ele já estava numa queda vertiginosa, voltando da Europa, e o de 2002 era um gênio da bola, gênio mesmo. Que bom que o Santos teve o Elano até 2004, né? Até 2005, mas enfim, 2004 com o título brasileiro, que ele faz gol também, é o cara que fez 2 gols nas 2 decisões, por mais que o jogo de 2004 seja pontos corridos, o Elano de 2002 era um gênio. Diego ou Paulo Henrique Ganso? Para a tristeza de novo de Matheus, o melhor jogador do Santos no Brasileiro de 2002, o brasileiro inteiro, tá? Contando desde o primeiro jogo até o último, foi o Diego, apesar de no último ele mal tatuado. Então meu voto é Diego. Robinho ou Neymar? Eu entendo o que o próprio Matheus falou, por exemplo, do Robinho ter sido um gênio em 2002, e foi, mas o nível de genialidade do Neymar em 2011 é outra coisa. A gente está escolhendo aí entre os 2 melhores jogadores, especificamente o Robinho de 2002, na fase final, e o Neymar de 2011, em qualquer momento, do século no Santos, né, de 2000 para cá. E o Neymar, para mim, é o top 1. Para mim, o Neymar de 2011 é top 2 ou 3 jogadores da história do Santos, atrás, claro, do Pelé, e discutindo com o Pepe. Alberto
ou Zé Love? Um era um jogador de futebol, o outro era muito carismático. O Alberto foi melhor. E para finalizar, Leão ou Muricy? Eu acho o trabalho do Muricy fraquíssimo, apesar dele ter salvado a Libertadores ao substituir o Adilson Batista, que jamais ganharia aquele campeonato. Mas assim, eu respeito o Muricy, só que o que ele fez já na reta final da Libertadores, transformando o time em bola no Neymar, até deu certo ali, mas depois virou um desastre. Eu acho que o trabalho do Leão no Brasileiro de 2002 foi muito mais consistente. Meu voto é Leão.